boa tarde, minhas senhoras e meus senhores, queridos companheiros. É com imensa alegria que aqui estamos. Mais alegres estaríamos se esta plateia estivesse efetivamente cheia e esgotada para ouvir Divaldo, porque hoje é uma tarde muito especial. O Movimento Espírita em Portugal faz 40 anos que Divaldo nos visita. Visita este país, que é uma pátria mais velha da Europa, tem uma língua que é a língua portuguesa e que, aliada ao português brasileiro, se vai ser, de facto, no rosto da Europa, uma dimensão de futuro. Mas também faz 60 anos de mediunidade de Divaldo. Ele vai fazer 50, tem 60 de mediunidade, e há 40 anos que nos visita, por isso é que ele está aqui um jovem connosco. Então, aproveitamos para fazer o lançamento de um livro muito especial, que ainda não adquiriu. É uma edição limitada, já viram este livrinho ali fora. É um livro de pensamentos, de poesias de Eros, tem pensamentos de Joana de Ângeles, de outros espíritos, e tem fotografias imensamente bonitas. É um livro bilíngue, tem um CD-ROM no fim e áudio, por isso tem toda uma apresentação. Eu mostro aqui. Tem aqui imagens belíssimas. É limitado e esgota dentro de pouco tempo, por isso, se alguém quiser adquirir depois, o preço é 25 €. Mas, sobretudo, o que nos movimenta aqui a todos nós é que existe, no ano 2007, o livro mais moderno da atualidade. Chama-se Livro dos Espíritos. Faz no dia 18 de abril de 2007, 150 anos que foi publicado. E esse é um livro portentoso, moderno e atual no pensamento do futuro. E para falarmos de Allan Kardec, de Espiritismo, ninguém como Divaldo nos anuncia e nos pronuncia esse exemplo sublime do que é o pensamento espírita. Então, para a Federação Espírita Portuguesa, para o Espírito do Algarve, para os espíritas, é uma alegria tê-lo aqui, divulgar a sua obra, que é imensa, divulgar os seus livros, e ter o prazer de o ter aqui por mais 80 anos. Esperemos que ele esteja aqui 80 anos connosco, e ele está sempre connosco porque muitas vezes está lá na Bahia, dá uma saltada até aqui, ver como é que estão os espíritas portugueses. E nós estamos muito mal porque estamos aqui poucos. Isso fico triste por isso. De qualquer das maneiras, Divaldo vai nos alentar e dar uma força. Lembramos que amanhã temos o seminário, e isso é que é obrigatório vir ao seminário. O tema do seminário é Reencontro com a Vida, que é o último livro de Divaldo. Inscrições a 10 €. No fim da palestra, quem se quiser inscrever lá, o boletim pode levar. E amanhã devemos estar aqui, porque é um dia belíssimo. Passar um dia no seminário com Divaldo é um dia belíssimo. Devemos estar aqui, não estes, mas outros também. Muito obrigado a todos, muita paz, e damos a palavra a Divaldo. Não se esqueçam do livro, que é Sinfonia de Vidas. Entretanto, a Joana Vieira vai fazer aqui um interlúdio e vai tocar aqui um bocadinho de piano. Ela vai nos dar umas notas, que não são notas para esquecer, são notas para lembrar.
jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Pela tela da memória, podemos imaginar como foi aquele sábado, dia 18 de abril de 1857, em Paris. Governava a França o imperador Napoleão III. Esse sobrinho neto de Napoleão Bonaparte ascendera ao poder através de uma estratégia muito especial. Prometera a República e, depois de alcançar a mais alta magistratura, traiu os seus eleitores e trouxe de volta o império. Aquela ideia antiga que a Revolução Francesa de 89 fizera derruir, agora retornava com toda a pompa através de Luiz Napoleão, chamado o Carbonaro. Instalando-se no poder em 1850, como sempre fazem os ditadores, procurou o apoio da religião dominante para abafar todo e qualquer sentimento reacionário que pretendesse a igualdade dos direitos humanos, a liberdade de pensamento e, ao mesmo tempo, a fraternidade legítima, os ideais defendidos pelos filósofos do século anterior. Napoleão Bonaparte, em 1802, para poder chegar ao alto poder, usara de equivalente estratégia. Firmara com o Papa Pio VII no Vaticano a segunda concordata estabelecida entre a França e a Santa Sé. E no dia 2 de dezembro de 1804, quando se sagrou o imperador dos franceses na Catedral de Notre-Dame, diante de um público de mais de 20.000 pessoas, entre o coral de 200 vozes, que entoava pompa e circunstância, especialmente composta para aquele ato nobre, o imperador tivera a habilidade de convidar o Papa para poder cingir-lhe a coroa, qual ocorrera quase 500 anos antes, quando Carlos Magno, o grande criador do Sacro Império, recebera das mãos do Papa a governança praticamente da Europa. Napoleão Bonaparte sabia, através de uma percepção metafísica, que não era aquela a primeira vez que ele se encontrava à testa de um império. Nos refolhos do inconsciente profundo, ele se identificava com o próprio imperador dos francos. Ele recordava-se, de certa maneira, quando recebera o cetro imperial das mãos do Papa e tornara-se, naquela oportunidade, o homem mais poderoso do mundo. Também ele lembrava-se que há anos atrás, mais de 1.300 anos, ele cingira a coroa de louros do Império Romano, na condição de Caio Júlio César, que esmagara a África
submetera o Egito, e o sol brilhava sempre sobre terras pertencentes a Roma. A sua imaginação levava-o a um passado ainda mais remoto, quando, na condição de Alexandre Magno da Macedônia, ele espalhara pelo mundo todo o Mediterrâneo, parte da Ásia, particularmente a Índia, a mensagem gloriosa da língua grega, para tornar-se hegemônica nos processos históricos do porvir. Naquele dia, portanto, 2 de dezembro, embriagado pela força do poder, Napoleão evocava reencarnações transatas e trazia na memória que, na madrugada à noite de 31 de dezembro de 1799, para o amanhecer de 1º de janeiro de 1800, ele tivera um sonho estranho, no qual se via, na postura de Júlio César e as personalidades históricas mais famosas desfilavam diante deles. Uma voz superior conclamava-o ao respeito às leis e ao progresso, quando ele pôde ver, desde Cícero aos poetas do passado, aos pensadores do futuro, quando passaram diante dele no mundo espiritual, aqueles extraordinários promotores do progresso, das viagens de conquistas do mundo, aquelas que partiram de Sagres, do porto de Palos, na Espanha, mas também aqueles missionários que durante o período do Renascimento trouxeram de volta à terra a beleza clássica da Grécia de Péricles, no século V, quando estariam reencarnados Fídias, Praxíteles, os grandes trágicos, apagando as últimas sombras da idade medieval. Ali estavam, nessa paisagem grandiosa, diante dele, homens e mulheres extraordinários. Renato Descartes, Leibniz, Blaise Pascal, Isaac Newton, esses gênios que alargaram os horizontes da Terra para que a humanidade atingisse o apogeu nas aras da ciência e da tecnologia. Mas também estavam os apóstolos do cristianismo, Agostinho de Hipona, na condição do primeiro doutor da igreja, Proclus, Orígenes, Tertuliano, as grandes representações místicas, a partir de Santo Antão, o santo egípcio do anonimato e da solidão, a Francisco de Assis, a Teresa d'Ávila, as vozes grandiosas de Santo Tomás de Aquino, ou ao pensamento consolador dos grandes mártires. Diante dessa multidão de apóstolos, com a mente iluminada pelo sono fisiológico, ele ouve uma voz que lhe diz: neste momento a terra prepara-se para receber o meu apóstolo. Logo mais, a humanidade despertará para uma grande farsa, e cabe-te a tarefa de diminuir as armas belicosas, unir os Estados europeus
para que a minha mensagem volte a alcançar o coração do mundo. Reencarnar-se-á no mesmo momento em que receberás a coroa de imperador. Allan Kardec, o sacerdote druida, que esteve aqui nas Gálias, quando as conquistaste e lutaste contra Vercingetorix. Tu és o guerreiro que abres as fronteiras. És o comandante que alarga os horizontes. E o meu apóstolo virá trazer a mensagem de paz, de esperança, restaurando o meu pensamento, para que as criaturas humanas encontrem o porto da plenitude. Napoleão desperta e narra a Josefina este sonho peculiar, que irá segui-lo até aquele momento, repetimos, do dia 2 de dezembro de 1804, quando fazia 2 meses reencarnara-se Lyon, no dia 3 de outubro, a criança Hippolyte Lyon Benizar Rivail. Agora, quando seu descendente está à cabeça do Terceiro Império, estabelecendo posturas ditatoriais, amordaçando a boca da cultura, impondo o exílio às mentes gloriosas como Victor Hugo, e estabelecendo o sacerdócio organizado pela fé cega para castrar as ideias de libertação. A humanidade, desde o século XVII, não suportava mais a escravatura religiosa, e coube a Lord Bacon, na Inglaterra, proclamar que uma filosofia superficial conduz o pensamento humano ao materialismo, enquanto que uma filosofia profunda conduz a mente humana à verdadeira religião. Logo depois, no mesmo período de Bacon, a humanidade irá conhecer uma personalidade singular, o grande filósofo Hobbes, que apresenta a dúvida como a base da incerteza para protestar contra tudo aquilo que está definitivamente imposto. Hobbes será o primeiro pensador a restabelecer na filosofia o antigo atomismo grego, reduzindo a criatura humana à massa de natureza eminentemente atômica, que se desarticula no momento da morte, reduzindo a vida ao nada. Logo depois de Hobbes, a humanidade encontrará em Gassendi, na França, o representante desse materialismo, que se utilizará do pensamento científico de Charles Darwin para mostrar os graves enganos bíblicos e protestar contra a doutrina religiosa. E de imediato Locke, que estabelece ser a vida um capricho dos átomos e das células. O materialismo toma corpo, e nesse século XIX há uma luta grandiosa nas academias para provar que Deus não existe, que a alma é uma sudorese cerebral, e quando o cérebro deixa de funcionar, a alma dilui-se no aniquilamento. Por outro lado, a filosofia teve em Jean-Jacques Rousseau o precursor de um idealismo. É com ele Voltaire e outros
que nasce o iluminismo francês. A necessidade de uma filosofia otimista que se liberte das amarras do totalitarismo medieval. Uma filosofia que ofereça ao indivíduo a plenitude da cultura e a harmonia dos sentimentos. Mas estamos no século XIX. Esses resíduos culturais encontram em Paris, em Londres e nas universidades alemãs o campo fácil do debate aberto. É claro que o fanatismo religioso continua cerceando as inteligências. Um pouco antes, Lacordaire, sacerdote católico, e uma equipe de sacerdotes nobres pediram ao Papa que proclamasse Deus e liberdade. A humanidade estava cansada de um Deus escravocrata, punitivo, cruel, insensível. E o Papa mandou fechar, na Rive Gauche de Paris, o jornal que proclamava a Era Nova e mandou perseguir os idealistas como Lamennais, que foi excomungado, perseguido e levado ao cárcere pelo crime de, na condição de cristão, desejar a liberdade de pensamento. E um Jesus perfeitamente compatível com as necessidades humanas. Quando ele foi enterrado no Père Lachaise, alguém perguntou: colocamos uma cruz na sua tumba? E outro respondeu: ele preferiria que nenhum símbolo fosse colocado. Havia desencarnado pela amargura, pela revolta contra a teologia. Ele, uma das mais belas inteligências teológicas da Europa. O ambiente era, portanto, quase de caos. Napoleão mantinha-se no poder pela força da polícia, pela delação através do confessionário. Nada obstante, quando o menino Denisard Rivail, depois de estudar com Pestalozzi e Verdun, cantão de língua alemã na Suíça, retorna a Paris, como pedagogo, irá influenciar poderosamente a cultura francesa. Um povo feliz é um povo culto. Em palavras de Pestalozzi, é um povo educado. Para Pestalozzi, a educação era fundamental, talvez mais importante do que o alimento físico, porque os demais animais alimentam-se e não pensam. A criatura que pensa necessita de educação, isto é, polimento dos atos e dos hábitos, instrução para discernir o que deve e o que não deve fazer. Le professeur Rivail torna-se um magister, abre o liceu polimático, mais tarde uma outra escola, que as circunstâncias precárias da sua economia e a desonestidade de um tio fazem-no cerrar as portas. Mas ele prossegue estoico idealista, quando é atraído a fenômenos insólitos que o próprio imperador realizara no Palácio das Tulherias, no ano de 1850, em abril de 1851, através do notável médio escocês Daniel Douglas Home. O professor Rivail vai examinar esses fenômenos e constata que por detrás deles há algo que merece respeito. Esses fenômenos dizem que a vida não se encerra no túmulo. A criatura humana é um ser imanente e transcendente. Desta maneira, unem-se as duas vertentes teológicas do cristianismo. Santo Agostinho,
e a doutrina da transcendência de Santo Tomás de Aquino. Para um, a vida tem a imanência, para outro, existe a transcendência. E esses fenômenos demonstram que há uma causa cáusica, geradora do universo, que a tudo supervisiona, que a tudo comanda, pouco importando o nome que se lhe dê. Seja eidos, como denominava Platão, inspirado em Sócrates, seja morfê, da teoria de Aristóteles, seja meu pai, da proposta de Jesus, seja naturez, do grande holandês Spinoza, seja Deus, como se queira. Mais tarde, um dos notáveis pais da física quântica terá a ocasião de definir no universo: existem duas forças, uma de natureza intrínseca, outra de natureza extrínseca. A essas duas forças causais temos oportunidade de defrontar o universo. Mas se alguém me perguntar quem fez essas forças intrínseca e extrínseca, eu redarguirei uma força super intrínseca, super extrínseca. Mas se alguém exigir, e quem as fez, eu redarguirei uma força super intrínseca, super extrínseca, para poder chegar ao infinito, porque somente o infinito pode definir o absoluto. Somente o espaço pode medir a eternidade. E desde toda a eternidade, conforme o pensamento einsteiniano, houve universo. Para ele, o universo no qual nos encontraremos desde aproximadamente 15 bilhões de anos, quando houve a grande explosão, é o universo relativo e infinito, que vai desaparecer como desapareceram outros. Mas a poeira cósmica novamente formará outros tantos universos. Sempre que me reporto a esse pensamento einsteiniano, vem à memória um fato muito peculiar dos dados astronômicos. Referia-me à grandiosidade do Sol, que mantém o sistema em órbita, graças à energia que ele irradia, resultado da combustão de sua massa, que se transforma em energia. Os astrônomos dizem que o Sol converte em cada segundo 240 milhões de toneladas de massa e energia. E em consequência disso, vai chegar o momento em que o Sol não existirá mais, porque não terá massa. Mas que isso será dentro de uns 10 bilhões de anos. Quando eu terminei a conferência, acercou-se-me uma jovem casadora de 40 anos aproximadamente e perguntou-me: é verdade que o universo, pelo menos o sistema solar, vai acabar-se? E eu disse: é verdade. Porque através da ciência da termodinâmica, a que mede a temperatura universal, há uma lei chamada de entropia. A vida para viver consome energia. É por isso que nós envelhecemos. Conseguimos disfarçar um pouco, mas envelhecemos. Mantemos a aparência com peeling, botox, cirurgia, mas o velho coração tem a idade que lhe corresponde. É natural, então, que chegue o momento da nossa morte,
como o Sol irradia 4 forças que mantêm o sistema e fazem parte das forças telúricas do universo, ele vai se acabar. E a moça me perguntou inquieta, quando? Eu disse, não é imediatamente, dentro de 10 bilhões de anos. Ela levou a mão à cabeça e gritou, meu Deus, o que será de mim que ainda não me casei? É claro que ela teria muito tempo até esse momento. Desta forma, toda essa grandiosa realização tem uma causa, que o emérito codificador Allan Kardec, pseudônimo do professor Denizar Rivaio, colocará na obra que apresenta naquele sábado, 18 de abril de 1857, na livraria Danty, na Galeria d'Orléans, em Palais Royal, no coração de Paris, ao lado da Comédie Française. É a primeira pergunta desta obra de filosofia científica revolucionária, que é Deus. E os espíritos nobres redarguem, Deus é a causa primeira do universo e a inteligência suprema. No texto, é a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. Allan Kardec, de cultura iluminista, mas agora discípulo do positivismo de Augusto Comte, volta a interrogar. E que prova se tem da existência de Deus? E a resposta é ainda mais profunda. Dizem os espíritos em um axioma que aplicais às vossas ciências. Todo efeito provém de uma causa. Logo, tudo aquilo que não foi feito pelo homem foi feito por Deus. Ele certamente contempla o céu plúmbeo de Paris, mas consegue ver algumas estrelas que oscilam e dá-se conta da lógica dessa resposta. Se tudo que existe feito foi pelo homem, no mundo palpável, aquilo que vai além dessa dimensão foi feito por algo ou por alguém. Como é lógico, como é racional, como é inteligente, foi feito sim por uma inteligência. Uma inteligência que é a causa cáusica do universo. Inteligência essa que está íncita em todas as coisas, através da força do eletromagnetismo, da gravitação, da força nuclear forte e da força nuclear fraca. Aí está o psiquismo divino mantendo o universo. Essa obra memorável que está sendo publicada naquela manhã tem uma história fascinante. Porque o professor Rivaio era livre pensador quando teve a oportunidade de acompanhar os fenômenos da mesa girante e mais tarde da Ouija. Ele percebeu que uma força estranha irradiava-se da criatura humana, como haviam asseverado Anthony Franz Mesmer no seu mesmerismo, como houvera assinalado o Marquês de Piseguir, que conseguiu realizar as primeiras hipnoses. Havia uma irradiação de algo estranho, que era chamado então magnetismo animal, que mais tarde ele perceberá que é o resultado de uma manifestação molecular do espírito, através de um corpo intermediário, o perispírito, que aglutina as moléculas dentro de uma morfogênese, dentro de uma forma, para poder dar a forma.
Então, percebendo esta realidade, ele pergunta de imediato: e o que é um espírito? Questão número 23 da mesma obra. Acreditava-se então que o espírito era uma concepção abstrata. Falava-se do espírito em tom fantasmagórico. As academias gargalhavam das conceituações espirituais, improváveis, sem nenhuma estrutura, em fatos que lhe provassem a existência. E ao propor a pergunta-resposta, é também de uma clareza e de uma precisão científica que os fatos confirmarão. O espírito é o princípio inteligente do universo. Porque existe outro princípio, aquele que é o material, que não tem nenhuma inteligência, mas que o espírito comanda por ser de natureza intelectual. Ainda na questão de número 72, ele volta a inquirir: que são os espíritos? São os seres imateriais que povoam o universo fora do mundo material. Passam-se os anos e menos de 50 anos, por volta de 1905, Albert Einstein apresenta a sua célebre equação E igual a mc2, demonstrando a relatividade do tempo e do espaço, a infinitude do cosmo, e declarando toda vez que eu pronuncio o nome de Deus, eu tiro o chapéu, eu me descubro. É Einstein quem está dizendo isto. E mais adiante, a religião que não é científica é capenga, e a ciência que não é religiosa é cega. Estamos diante, portanto, de uma declaração do mais notável pensador e cientista do século XX, senão da humanidade. Logo depois, outros físicos quânticos irão falar-nos deste mundo de energia, o átomo pobrezinho. A palavra átomo, como lembramos, significa não divisível. Passou a ser penetrado desde William Crookes, por volta de 1885. William Crookes, físico inglês, espírita, que o declarou no dia 31 de maio de 1885. A Sociedade Dialética de Londres, depois de pesquisar a mediunidade de uma jovem e constatar a vida espiritual de uma entidade de nome Kate King, que se materializava na sua casa, a qual fotografou, tomou a pressão, a temperatura, os batimentos cardíacos, os pulmões, até o dia em que a médium, estando com pneumonia e febre, o espírito apresentava-se saudável, com temperatura de 36 graus,5, e a médium com temperatura de 39 graus. E deu esse mesmo Crookes, ao detectar a matéria radiante, que será ampliada mais tarde por Marie Curie, na Universidade de La Salpêtrière, quando pesquisando a Peck Blender, deteve a radioatividade e queimou as mãos, que se abriram no câncer, a única personalidade histórica a receber 2 prêmios Nobel, um com seu marido Pierre, que morrera antes, e agora, com seu próprio esforço, deslumbrada, constatando que não existe matéria. A matéria é a energia resfriada, e a energia é a matéria desagregada. Então nós vamos encontrar a resposta dos espíritos perfeita. Os espíritos são seres
imateriais, porque nós estamos acostumados com a física de Newton, chamada linear. Eu mesmo aprendi na minha escola antiga: matéria é toda massa que ocupa um lugar no espaço, que tem 3 propriedades: altura, espessura e largura. A isso chamávamos matéria. Hoje, matéria é qualquer coisa que nós concebamos intelectualmente. Deus é matéria. A saudade é matéria. O amor é matéria. Porque são estados de energia. Sendo que essas, Deus, a saudade, o amor, são energias emocionais, espirituais. E Deus, espíritos, anteciparam a ciência, oferecendo material para reflexão. Quando hoje o cientista diz: eu não creio em Deus, podemos concordar com ele, no Deus que os homens fizeram. Mas poderíamos dizer como Voltaire: mas eu creio no Deus que fez os homens. Porque o Deus que nós fizemos é um Deus que nos fez à sua imagem e semelhança. Perverso, porque a imagem humana não é lá muito respeitável. A semelhança, em que sentido? Já que ainda não despertamos as virtudes transcendentais, que é para nós um gesto de sacrifício, nem direi sacrifício, de compaixão, de misericórdia, é um grande sacrifício. Onde a semelhança com Deus? Naturalmente, a imagem, a semelhança, é o psiquismo divino que está em nós. Hoje, reconhecido pelos cientistas, tanto da genética como de outras doutrinas, na área da cardiologia, da cancerologia, nas doutrinas psíquicas, quando dizem que Deus está em nós com uma energia vital, que pensa, que cresce e que nós devemos desenvolver através das reencarnações. Esta obra que abalou a cultura francesa em seu tempo, 1857, chega hoje até nós vestida de profundidade cultural, porquanto, à medida que a arqueologia, através das doutrinas de pesquisas fósseis, constatam que o ser humano não foi feito à parte, mas é o resultado de uma escala evolutiva, desde as moneras até os primatas, desde estes até os primatas homines, desde esses até o Homo virtualis, que somos nós. Houve todo um processo de evolução que não terminou, porque estamos avançando para o período da intuição, da transcendentalidade. Aí estão chegando de outra dimensão as crianças índigo, as crianças cristal, que Allan Kardec estuda em a obra A Gênese, no capítulo 18, no item número 27, quando ele fala da nova geração, daqueles espíritos que virão de outras dimensões para promoverem o progresso da Terra. E essas crianças estão chegando aos nossos lares. Algumas hiperativas, estáveis, agressivas, mas todas elas dotadas de um elevado QI, como encontramos hoje, deslumbrando a cultura, o novo Mozart americano, o jovem que começou a compor aos 4 anos de idade, e que se desinteressava das aulas, e aos 6 anos escreveu a sua primeira sinfonia.
Na atualidade, com 14, já escreveu 5 sinfonias. E foi ele próprio observar em Londres a gravação da sua 5ª sinfonia, para ver se a Orquestra Sinfônica de Londres não errava em alguma das suas notas, que entrou no célebre educandário americano Juilliard, de música levada aos 12 anos de idade, e apresentou-se com um nível de música acima dos seus mestres. Entrevistado pelo canal 24 Horas, pergunta-lhe o âncora, como é, Grimberry, que você pode compor, mas não sou eu quem compõe. Chega-me tudo pronto. E o mais impressionante é que ele não compõe apenas a partitura central, ele compõe todos os instrumentos. O violino para acompanhar, o oboe, o sax, a flauta, todos. Coisa que é quase impossível. E mais fascinante ainda, ele dizer que tem 3 canais mentais e ouve simultaneamente 3 músicas diferentes e pode grafá-las sem as corrigir. Celebrizado como o novo Mozart. Pergunta-lhe onde aprendeu, e ele diz, na memória do passado: estão chegando esses espíritos que vão abrir canais em nossa vida genética para alargar a nossa capacidade do neocórtex, a 3ª e nobre camada do cérebro, para as percepções da vida extrafísica. Portanto, o nosso corpo, a nossa aparência, a nossa percepção mental ainda são experiências da evolução que nos vai brindar com uma aparelhagem muito mais complexa. Tudo isso está em O Livro dos Espíritos, desde há 150 anos, quando o codificador, repetimos, naquela manhã de sábado, não ensolarada, às vésperas da primavera, o céu de Paris estava gris. Encontra-se na livraria da Anti, e agora ele compulsa o livro que vai mudar a estrutura da humanidade, e que mudou. Mais tarde ele escreverá: se algum dia a ciência provar que nós, os espíritas, estamos errados em um ponto, abandonemos este ponto e sigamos a ciência. A ciência somente confirmou, desde as doutrinas científicas a que me referi, as doutrinas psicológicas, que hoje encontram a psicogênese das doenças mentais, dos transtornos comportamentais e encarnações anteriores, aplicando 2 terapêuticas, aquela de vida regressiva e a terapêutica espírita da desobsessão. Então vivemos um momento de glória com uma doutrina que nos oferece uma compreensão da vida estruturada em fatos de laboratório. Uma doutrina que não foi concebida por um ser humano, que veio daquele mesmo mundo do novo Mozart. Pronta, ele tece comentários, acrescenta opiniões, e para não maculá-la, todos os seus conceitos estão em destaque, diferindo das opiniões dos espíritos, porque ele, na condição de criatura humana, equivocava-se. Mas aquela pleiade que veio em nome de Jesus não se equivocou em momento algum. O Espiritismo, portanto, aqui está hoje, orientando milhões de vidas, neste momento da grande transição.
Nunca houve tanta beleza na terra, tanta tecnologia de ponta e tanto sofrimento. Nunca repetiríamos, parafraseando a Winston Churchill, durante a Segunda Guerra Mundial, nunca tão poucos se preocuparam com tantos como agora nós, os espíritas, compadecidos de uma sociedade que atinge as raias da cultura tecnológica e encontra-se naufragada nos mares do sentimento, que atingiu índices de conquistas especiais dantes jamais imaginadas, mas que ainda mata no meio da rua por um par de tênis, por um relógio, por uma importância miserável para comprar um baseado ou uma cota de droga para sua alucinação. Nunca houve tanta grandeza entre pesquisadores da ciência e tanta vilania entre as criaturas humanas. Quando vemos povos hiperarmados, com grande tecnologia mortífera, com armas inteligentes de destruição, ameaçarem a terra, que está ameaçada pela fome, pelo vírus do HIV, pelas guerras tribais na África. Agora mesmo foi absolvido pela ONU um criminoso de guerra da África que mandou matar 200 mil compatriotas. Quando vimos a ONU absolver um país criminoso de guerra que na separação dos Balcãs praticamente exterminou uma raça em plenos anos 90 do século passado, quando vemos a hediondez cavalgando nas mãos dos dominadores e os olhos súplices da miséria esperando por nós, é-nos praticamente impossível ficarmos insensíveis. Então a Unesco declarou: vivemos a hora do horror da violência. Ipsis verbis, a violência é uma doença do espírito e deve ser tratada no espírito. Palavras eminentemente espíritas. É o ser que está doente. É o espírito asselvajado, desnorteado, que se encontra frustrado no meio do progresso e vazio de sentimentos, que está doente. Então temos a violência no lar, a violência no trabalho, a violência urbana, a violência internacional. Que fazer? Gandhi dizia: praticar a não violência. Jesus: não fazer a outrem o que não deseja que outrem lhe faça. Os espíritos: caridade. Caridade para com todos, como cantou Francisco de Assis, para que irmão Leão anotasse. Anota: benditas sejam as mãos que nos agridem. Benditas sejam as pessoas que nos perseguem. Bendito seja aquele que nos nega o pão. Bendito aquele que nos chama vadio, sem significado, vagabundo. Bendito aquele que nos castiga sem sequer nos conhecer. Bendito aquele que não nos compreende. Bendita a dor que nos submete ao seu talento. E como um buril trabalha os metais da nossa alma para poder modelá-los diante de Deus. A compaixão,
a caridade. Os espíritos voltam agora, como ontem, e desde há 150 anos, para nos falarem de ternura, de misericórdia. O mundo está cansado de julgadores, de vítimas, de infelizes. O mundo agora necessita de compaixão, de operários do bem, de pessoas gentis, de misericórdia. Misericórdia em casa, misericórdia no trabalho, misericórdia na rua. Não revidar mal por mal. Aprendemos que era covardia, mas só se pisar na pata do cão ele morde, porque não sabe falar. Coragem é enfrentar o desafio e não descer ao nível inferior do desafiante. Coragem é contemplar o injusto, acusador, e saber que ele apenas enlouqueceu. É necessário muita coragem. Para revidar não precisa coragem, basta instinto, selvageria. Mas a coragem é esse sentimento ético-moral para poder enfrentar as circunstâncias aziagas, sem ser mártir, sem ser herói, enfrentar naturalmente. Este é um momento muito grave para todos nós. A grande transição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração. É o instante em que todos reencarnados na Terra estamos sendo testados. Aqui, ninguém, sem exceção, que não traga sob os tecidos que lhe ocultam a carne as condecorações mais valiosas, os sofrimentos abertos em feridas, chagas vivas. E se por acaso alguém, por causa da juventude, ainda não os traz, não tenha pressa, porque chegará a sua vez. É do processo evolutivo. A própria carne decompõe-se pela lei da entropia. A juventude passa, a maturidade vem a velhice, e a ela a morte quando não acontece antes. Então somos seres em trânsito, disse-me Joana de Ângeles há 50 anos. Deixa pelo caminho pegadas de luz, para que aqueles que venham depois de ti, vendo essas setas luminosas, apontando o futuro, possam dizer: por aqui passou um anjo que deixou sinais de direcionamento para a vida. É claro que ainda não logrei, mas lograrei. Mas cada um de nós pode deixar pegadas de luz. Por que deixarmos torvelinho, paixão, desespero? Conta o notável matemático e filósofo brasileiro, o professor Júlio César de Melo e Souza, sob o pseudônimo de Malbatarran, narrador de histórias orientais, que dois amigos viajavam, Mussa e Curaie. Atravessavam o deserto, quando Mussa esteve a perder a vida no abismo, e Curaie arrancou do precipício e salvou. Então Mussa mandou escrever na rocha, talhar: aqui, um dia, Curaie salvou a vida do seu amigo Mussa. E viajaram, e mais adiante houve uma circunstância infeliz. E Curaie esbofeteou seu amigo Mussa. Então, a vítima escreveu na areia: aqui, um dia, por uma coisa insignificante,
seu amigo Corayen esbofeteou a moça. Ele tem a evidência daquela escrita na pedra e da escrita na areia. O algoz perguntou por quê? Porque escreves isto na areia e aquilo na pedra. Porque a verdade e o amor devem ficar no granito para sempre. A loucura e a agressividade na areia, para que o vento passe e apague da memória. O mal não tem existência real. Escrevemos o mal que nos fazem na areia da existência que os ventos do porvir apagarão. Mas todo e qualquer bem, por mais insignificante, escrevemo-lo na rocha viva, para que o granito guarde para a sucessão dos éons. É a proposta do Espiritismo convocar-nos de maneira otimista para uma vida que não cessa, uma vida que não se interrompe, uma vida que muda somente de circunstância vibratória, ao deixar a veste e seguirmos adiante para voltar depois e darmos prosseguimento à jornada. É uma doutrina ímpar, que vem consolar-nos como prometeu Jesus. Matando a morte, mantém a vida. Temos a subida honra de apresentar-vos o Espiritismo, de evocar os 150 anos deste livro marco histórico de uma nova era, a era do Espírito imortal, que hoje está inscrita nas neurociências, provando que nada se acaba, tudo se transforma, desde o velho conceito até a eternidade, que é a nossa plenitude. E, portanto, com grande emoção, que evocamos a nossa primeira visita ao país dos meus antepassados, há 40 anos, no mês de agosto de 1967, em pleno regime do senhor Salazar. Chegamos a Portugal e realizamos um périplo em catacumbas, porque era proibida a doutrina espírita, assim como o era a maçonaria. A PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado, confundia as duas doutrinas com o comunismo e atirava no calabouço aquele que se atrevesse a pensar de maneira diferente do grande cardeal Cerejeira, amigo do ilustre governante. Realizemos a nossa jornada e encontramos a própria alma. 40 anos depois, com inusitada emoção, os corações portugueses assinalam essa data, não no granito, mas em algo muito mais poderoso, no livro que é de sabor eterno, no livro que é uma sinfonia de vida, aqui no plural, com todas as fotografias do Brasil, mas do Brasil indígena, do Brasil paisagem, do Brasil natureza, do Brasil orfandade, do Brasil criança desnutrida, criança alegre, criança órfã da mansão do caminho, com textos da veneranda Joana de Ângeles, do grande poeta indiano Rabindranath Tagore, de Eros, a poetisa que se oculta sob um pseudônimo masculino, com bela apresentação, a mais bela obra ilustrada que sai no movimento espírita nestes 50 anos. Uma obra de luxo
para um período, para dizer de gratidão e de reconhecimento. Com excelente tradução ao inglês, com uma apresentação especial, uma tiragem reduzida, como toda obra clássica que deve marcar uma época. Então, ao apresentá-la hoje no Algarve, que visitamos há 40 anos por primeira vez, as cidades de Quarteira e de Lagos, nas quais pronunciamos palestras. Ao apresentá-la ao público aqui reunido neste nobre auditório, louvemos e agradecemos a Deus, porque as homenagens que se prestam ao servidor do Cristo são as da ternura, do coração e da solidariedade, imortalizando esta data em algo indestrutível, como livro, que silencioso é uma joia, aberto é um tesouro, acompanhado de um CD-ROM e de um CD para ver-se e ouvir-se em computador, e também em um CD convencional. Essa obra assinala uma época para colecionadores, para presentes, para amigos, para poder falar também de beleza. Então, evocando aquele sábado de abril de 1857, quando o livro dos Espíritos iniciou a Era Nova, cantemos em uníssono: ó Senhor, a humanidade que chora deblatera, os corações que sofrem angustiam-se, mas nós que te conhecemos, queremos dizer-te que amamos a vida, que para nós é bela e é consentida. Desse modo, obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira pelo céu danilo, e se detém na terra verde salpicada em flores de tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu oro pelos cegos, que se debatem na escuridão, que choram na multidão, que se atropelam na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida da outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do terreiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro, e a dor que chora nos olhos do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova da vida nova eles cantarão. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, e o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia.
Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Pelas mãos que apertam mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, de poesias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, paralisados, imobilizados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É maravilhoso ter um lar. Não é importante se é uma mansão, se é uma tapera, se é um ninho, um gramado de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor, amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Gostaria de dizer-te que te amo a ti, que te conheço a ti. Muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado pelo teu amor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhor. Só lembrar que Divaldo vai estar aqui ainda para assinar os livros, e quem quiser adquirir já o bilhete para amanhã para o seminário, que se inicia às 9h30, 9h30, 12, 15, 17. Pode adquirir o bilhete ali assim. O tema é reencontro com a vida. Nós precisamos de nos reencontrar mais vezes e mais. Por isso, muito boa tarde a todos, muita paz. Divaldo vai estar aqui para assinar os livros autografados. Muito obrigado. Conferência em Lagoa. Segunda-feira em Lagoa, Divaldo vai fazer uma conferência às 21 horas. No auditório... 20 e 30, no auditório municipal, em Lagoa. Outro tema. Aliás, ele nunca repete. Gibson.